Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a questão do livre-arbítrio e também contar uma novidade para vocês. Mas antes de eu contar isso tudo, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita paz, muita saúde, muita alegria e principalmente, pessoal, muita esperança. Por favor, não se deixem contaminar por todas as coisas ruins que nós estamos vendo, que estão acontecendo ao redor do planeta. Pensem que são os estertores do mal. Os trevosos estão muito desesperados, estão acionando os trevosos encarnados que os servem, tentando instaurar no planeta a maior confusão que eles conseguirem. Mas nós sabemos que temos um aliado assim super poderoso, que é o nosso Cristo amado, o nosso diretor planetário, que não vai permitir a vitória das trevas. A gente já sabe, em toda essa luta que está sendo desencadeada no mundo espiritual, porque isso é um fato, nós já estamos vivendo essa batalha espiritual, haverá apenas uma única vencedora, e essa vencedora é a luz. Porque a luz, o que ela faz? Ela dissipa as trevas. Então, moçada, bora rezar, vamos continuar rezando que está dando muito certo. Vamos orar pela paz no mundo, vamos orar pela suavização na operação de despertamento físico, vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes de estação da discórdia e que ficou nelas uma quantidade residual de energia deletéria muito grande que precisa ser transmutada. E vamos orar também pelos nossos queridos irmãos do Piauí, lá de Barreiras, pedindo que essas intervenções desses seres extraterrestres não elevados cessem, que os nossos irmãos queridos estelares arcturianos cheguem lá e dêem uma espanada nessa turma aí de seres não elevados, né? E, finalmente, vamos orar pela anulação total e completa do plano perverso das trevas de transformar o nosso planeta numa confusão total. Vamos orar, porque quantos mais formos a orar, mais forte fica a nossa egrégora de luz e mais suavizações todos nós vamos obtendo. Então só temos a ganhar, gente. Bora rezar, né? Mas bem, vamos entrar agora no assunto de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a questão do livre-arbítrio. E quem nos deu essa aula primorosa foi ninguém menos que o nosso coordenador espiritual do projeto, que é o Hélio Tobias. E sempre que o Hélio Tobias vem, as informações que ele passa para nós são tantas e tão importantes que eu preciso desdobrar a mensagem dele em mais de um vídeo, para que eu possa passar os assuntos para vocês de forma mais destacada
e de forma que fique tudo mais claro para todos nós. Porque assim, os espíritos que são muito elevados, gente, eles são sucintos, tá? Prolixidade não é qualidade de espírito elevado. Prestem bem atenção nisso, tá? Quando aparecer uma mensagem muito cheia de nomes, muito cheia de coisas e complicações, olha, desconfie. Porque o ser, quando ele é de luz, ele é conciso. Só que naquela mensagem concisa, ele consegue passar tanta informação que a gente tem que ler com muito cuidado e separar para poder dar o devido destaque aos assuntos que são abordados, né? E antes da gente iniciar na preleção que essa maravilhosa entidade nos deu, eu gostaria de colocar alguns pequenos esclarecimentos para dar uma enriquecida, uma esclarecida melhor no assunto. Porque a gente sabe, tem muita gente nova que está chegando no canal agora, que ainda não conhece o trabalho, então é bom sempre a gente tentar explicar tudo da melhor maneira possível. Então, não custa relembrar, vamos lembrar agora, que todo o nosso universo, e diz que os demais também, tá? Obedecem às 3 leis primordiais do Senhor. Que leis são essas? A lei da evolução, a lei da luz e da lógica amorosa e a lei da liberdade ou livre-arbítrio, tá? Como vocês sabem, o que diz a lei da evolução? A lei da evolução, ela diz que tudo segue num determinado sentido, não há retrocesso, tá? Ela é uma força que tem apenas um vetor, que sai da ignorância para a luz. Então, o que acontece? Nenhum espírito, gente, retroage, tá? Não existe esse negócio de, estava pertinho de Deus e aí, aconteceu alguma e ele caiu. Não, tem nada disso. O espírito, ele vai seguindo sua jornada evolutiva, o máximo que pode acontecer é ele parar, ele estacionar num determinado ponto e ficar ali marcando passo. Aí o que acontece? Todos os companheiros vão para frente e ele fica ali naquele lugar. Então dá a impressão que ele andou para trás, mas não, ele está parado no lugar que ele escolheu, que ele resolveu parar, tá? É importante a gente saber disso, porque tem muita teoria, muita coisa que vai contra essa lei, que é uma das leis primordiais do Senhor. A segunda lei é a lei da luz e da lógica amorosa. A lei da luz e da lógica amorosa nos diz o quê? Que conforme nós vamos evoluindo, os átomos que compõem o nosso espírito começam a se agitar cada vez mais e ao final, quando chegamos num determinado ponto da evolução, eles começam a produzir luz, tá? E quanto mais evoluídos nós vamos ficando, mais nós vamos caminhando, mais luz nós vamos produzindo. Por isso que esses espíritos tão elevados, tão maravilhosos, eles têm uma luz potentíssima. Muitos, inclusive, precisam reduzir essa luz para não nos ofuscar. Nós que ainda não chegamos lá naquele padrão evolutivo, né? E temos a lógica amorosa. O que diz a lógica amorosa? É o que o nome diz. Ela é um princípio lógico estabelecido sob as regras do amor. E quando eu falo do amor, não é esse amor carnal, não. É aquele amor transcendental que Deus, que Jesus possui por nós. E aqui na Terra, digamos assim, o amor que nós temos que mais se aproxima dele é o amor de uma mãe por um filho, tá? É o que mais se aproxima, mas ainda não é o amor transcendental. Então,
essa lógica, ela sempre vai ser empregada a favor do amor. Como agora é o que vai acontecer quando Miguel Arcanjo vier e levar embora todos os seres trevosos, desencarnados que estão aqui causando, ele vai levar essa turma contra a vontade deles, tá? Por que isso? Porque nesse momento a lei do livre-arbítrio deles ficará temporariamente suspensa em favor da lógica amorosa. Porque o que diz a lógica amorosa? Eu tenho uma maioria aqui que está querendo evoluir, uma maioria silenciosa. É perfeita? Não, mas já não é trevosa. E ela quer seguir em frente. E fica essa turminha aqui que são minoria, atrapalhando, causando, influenciando. Então, o que diz a lógica amorosa? Vocês, como já são minoria, vocês serão daqui retirados, recolocados em outro lugar, adequado ao padrão vibratório de vocês. Vocês vão seguir sua jornada evolutiva e essa maioria silenciosa também vai ter sossego para poder continuar sua jornada evolutiva. Ah, olha que coisa maravilhosa! Então vocês veem que é tudo muito perfeito, né? As leis elas vão agindo de acordo com a situação, de acordo com o que é melhor para a coletividade, de acordo com os critérios amorosos e crísticos, né, gente? Que é uma coisa assim sensacional. E a terceira é a lei da liberdade ou do livre-arbítrio, que diz o seguinte: olha, teu destino é a luz, você vai evoluir. Como que você vai fazer isso? Escolhe aí o caminho que você quer. Vai testando, vai aprendendo, vai errando, vai refletindo, vai construindo dentro de você todo aquele conhecimento, aquela moral, vai se desenvolvendo para que isso possa ficar consolidado no seu espírito e então você possa alcançar o seu destino, que é a luz, né? Que também, gente, é muito bonito, né? Deus nos conceder essa liberdade, porque senão, se a gente não tivesse essa liberdade, a gente também não teria méritos pela nossa evolução, porque a gente ia estar fazendo alguma coisa que alguém impôs e tal. Aí cadê o mérito pessoal da gente em evoluir, em refletir, em chegar lá na frente, né? Então eu acho que isso tudo coloca as coisas sob uma perspectiva muito bonita, muito legal, porque assim, todos nós erramos, todos nós cometemos erros. Agora, o que a gente tem que fazer com esses erros? Aprender com eles. Assim, a espiritualidade fica muito triste quando a gente erra e não aprende com os erros, e continua ali, continua insistindo. Aí não é legal, né? A gente não está sabendo aproveitar as lições que nós estamos recebendo, tá? Mas toda vez, sabe, que acontecer alguma coisa com vocês que não é legal, algum fato, algum acontecimento, às vezes alguma doença, a gente sempre tem que se perguntar: o que é que eu tenho que aprender com isso? E isso não está vindo à toa para mim. Tem uma razão de ser. Qual é essa razão? O que é que eu preciso aprender com isso? E orar pedindo ajuda aos seus mentores, pedindo que a mente de vocês se abra para boas reflexões. E aí, gente, as reflexões acontecem, e quando as reflexões elas vêm, a evolução vem junto. É muito lindo, é muito bonito. Mas vamos lá. Então, pesquisando aí, o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade autônoma dos seres humanos de tomar decisões e agir segundo a sua própria vontade, sem estarem totalmente determinados por fatores externos ou causas anteriores.
O livre-arbítrio, ele é essencial para a responsabilidade moral. E esse conceito, ele implica que os indivíduos são os autores das suas escolhas. Olha a responsabilidade aí, pessoal. Sendo um tema central nas áreas da filosofia, da teologia e da psicologia. Então, pessoal, aquela história de que mas eu errei porque o fulano falou para mim fazer isso, eu fui lá e fiz, mas foi o fulano que mandou. Não, Nanina, o fulano pode até mandar, mas você só vai fazer se você estiver convencido que aquilo ali é legal, tá? Então, a gente não pode se eximir da nossa responsabilidade pelos nossos atos, né? Então é isso, nós temos que ser espertos, pensar, mesmo que alguém venha e diga, faça isso, a gente sempre tem que refletir. Será que eu devo fazer isso? Isso é legal? Isso fere a lei áurea? O que diz a lei áurea? Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então é simples assim, basta se colocar no lugar, troca do lugar, faz um pequeno exercício mental e veja, aquela ação, eu gostaria de estar do outro lado ou não? E se a resposta for não, já acende o sinal de alerta. Então, resumindo, nós temos que, na filosofia e na ética, o livre-arbítrio é a liberdade de escolha, permitindo ao indivíduo ser moralmente responsável por suas ações, distinguindo o bem do mal. Mas vamos aos ensinamentos preciosos dados pelo nosso querido coordenador Hélio Tobias. E ele então iniciou a sua aula dizendo o seguinte: deve-se sempre respeitar o livre-arbítrio das criaturas e esperar sempre a sua manifestação antes de se mobilizar para fazer o que quer que seja. Olha, gente, isso que ele falou é muito importante, tá? E ele falou assim, isso vale para tudo e para todos ao vosso redor. Vocês compreendem? Então, o que ele quis dizer com isso? Que às vezes nós temos situações ao nosso redor, pessoas, né? A pessoa vem, conta uma história triste, chora e tal, e ela tá numa situação muito difícil. O que a gente faz? Eu vou ajudar, e a gente interpreta aquele desabafo como um pedido de ajuda, e não é. A pessoa tá desabafando apenas, às vezes ela não quer palpite, ela não quer ninguém para resolver a situação dela, ela quer só se queixar. E o que a gente deve fazer? Deixa ela esvaziar a taça dela, porque isso é uma caridade, a gente ouvir as pessoas, deixar as pessoas desabafarem, isso é uma caridade, porque à medida que ela fala com você, na verdade ela está conversando com ela mesma. E às vezes nessa conversa, ela começa a raciocinar sobre a questão, tá? Ela terminou de falar, não vai lá querendo dar palpite, fique quieto, fique quieto. Se ela te perguntar, aí é diferente. Ela te contou a história e fala, olha, não estou vendo saída, você pode me ajudar? Aí você vai lá e você ajuda, faz o que for possível e tal. Mas a pessoa tem que pedir. A espiritualidade também age assim conosco. Deus age assim conosco. Jesus age assim conosco.
Por isso que eles falam tanto orem, orem, peçam. Isso está na Bíblia. Batei, abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. Qual é o pai que dá uma serpente a um filho que lhe pediu pão? Tá? Isso tudo são trechos da Bíblia, tá? Conhecidos inclusive, que dizem o seguinte: a gente não deve avançar posições, tá? E eu vou continuar aqui com a explicação do Hélio Tobias, porque ele vai esclarecendo tudo isso. E ele continuou falando, ele falou assim: olha, vocês devem operar sempre dentro dos princípios da bondade e da compaixão. Porque muitas criaturas, muitos seres, eles não sabem direito o que é que eles querem. São pessoas confusas, indecisas, fica ali perdido ali, sabe? É que nem um moranguinho ali no meio do creme de leite, assim, sabe? Fica perdido ali. Então, deve-se deixar que essas pessoas reflitam e cheguem a alguma conclusão, tá? Porque muitas vezes o oferecimento de muitas opções de solução, que às vezes você quer ajudar, você vê ali que tem um leque de soluções para aquela situação. Aí você fala: você pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. O que acontece? O oferecimento de muitas opções pode deixar essas pessoas mais confusas ainda, porque elas não conseguiram ainda nem se entender, elas nem sabem o que elas querem ainda, elas só sabem que tem alguma coisa incomodando, mas o que é exatamente, elas ainda às vezes nem conseguiram fazer essa reflexão. E aí quando você chega dando um monte de solução, elas podem ter uma reação agressiva, inclusive, tá? De refutar, te tratar mal, sair fora, tá? Por quê? Porque elas não estão preparadas para decidir nada, porque elas nem sabem o que elas têm, tá? Então essas coisas nós temos que parar para avaliar, tá? E aí o que o Hélio Tobias nos aconselha? Ele diz assim: vocês devem então aguardar a que essas pessoas façam boas reflexões, tá? Muitas vezes a ânsia por atender, orientar, agradar traz resultados diametralmente opostos à boa intenção, tá? Devido à imaturidade dos seres que não conseguem compreender essas atitudes de forma carinhosa, mas apenas como uma imposição de ideias. Olha só, então às vezes, por exemplo, uma pessoa não gosta de surpresas. Tem gente que é assim, não quer ser surpreendido, porque se assusta, não sabe lidar com aquilo, não tem maturidade para lidar com aquilo. Então não faça uma surpresa para essa pessoa. Mas é aniversário do fulano, eu vou fazer uma surpresa para ele. Aí você faz a surpresa e o cara reage assim, ou a cara, né? Tô falando, né? Genérico, né? Homem, mulher, reage de uma forma assim agressiva, chocante. E aí a pessoa que preparou aquilo fica chateada, fica triste, fala: puxa, eu quis preparar uma surpresa com todo carinho, a maioria das pessoas gosta, mas aquela pessoa não gosta de surpresas, então não vamos fazer surpresas, tá? Eu acho assim que tem que se operar de acordo com o que a pessoa tem condição de responder, né? Então, prestem muita atenção nisso, tá? Porque às vezes essa ânsia de ajudar, ela pode ser interpretada pela pessoa que está recebendo essa ajuda como uma imposição de ideias. Negócio por isso que é muito importante esperar que a pessoa peça por ajuda, porque daí se ela pedir,
é um sinal de que ela se preparou para receber uma sugestão, tá? Então, o que a gente tem que fazer é ouvir com muito carinho, porque isso é uma caridade. Mas olha, gente, bico fechado, be quiet, como se fala em inglês. Só vai falar se a pessoa pedir a sua ajuda. A maioria das vezes a pessoa quer apenas desabafar, tá? Então, é isso aí. E se você estiver gostando do conteúdo aqui do vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, dê seu like, clica no sininho, manda o vídeo para quem ainda não conhece o nosso trabalho. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva. Olha, agora nós já estamos entrando, gente, na reta para os 100 mil inscritos, 100 mil despertos. Então, galera, bora se inscrever. Então, pessoal, como continuou nos explicando o nosso queridíssimo Hélio Tobias, isso tudo deve ser feito com tranquilidade, sem mágoa e sem tristeza, porque um dia todos se voltarão para a luz e então saberão compreender melhor um gesto de amor e de carinho. Não fiquem chateados e procurem dar apenas o que for pedido a vocês, não mais, porque a chance de vocês serem incompreendidos é muito elevada. Então, pessoal, mesmo que a gente fique se coçando para ir lá ajudar, se a pessoa não pedir, não interfiram. O máximo que se pode fazer é oferecer uma ajuda genérica, mas sem insistir, sem dar a solução. Pessoal, olha, fulano, se você precisar de uma ajuda, pode contar comigo. Fica quieto. Aí a pessoa vai refletir aquilo, refletir, e se ela realmente concluir que quer uma ajuda, ela vai te pedir essa ajuda, tá? Mas a gente avisa, viu? O Hélio Tobias avisou, é pequeno percentual de pessoas que realmente desejam ajuda. A maioria quer apenas desabafar. E aí entra a caridade, de ouvi-las com paz, enquanto ela está falando. Se ela estiver numa situação meio de desequilíbrio, você vai orando, vai pedindo a proximidade do anjo de guarda dela, vai pedindo que ela se acalme, que a luz divina interfira, que ela consiga ter a luz da compreensão do que é que está ali acontecendo, e você fica ali oferecendo seu apoio silencioso, com muito carinho, com muita compaixão, tá? Então, essa é a questão. E há que se levar em conta também a situação pesadíssima da psicosfera planetária. Isso quem está falando é o coordenador, aonde os trevosos desencarnados se esforçam para a todos influenciar, porque eles estudam os nossos pontos fracos minuciosamente, e eles, infelizmente, trabalham situações para que surjam conflitos e mágoas com agressões injustificadas. Então tem que ficar muito de olho, que nós estamos vivendo uma época bem assim, difícil mesmo, difícil, porque os trevosos estão desesperados e eles estão tentando desesperadamente reverter o quadro da transição planetária. Só que isso não é possível. Já foi decretada essa transição planetária, ela vai acontecer, quer eles queiram, quer não. Não há nada que eles façam que vai demover o planeta de passar da era de expiações e provas para a era da
essa nova era que nós vamos ter de regeneração, né? E Jesus, isso permite para que haja o exercício da tolerância e também a execução de boas reflexões também de nossa parte, porque a gente precisa compreender isso. Às vezes também nós temos pessoas, a gente às vezes incorre mesmo nesse erro, a gente acha que a nossa verdade é a bacana, deu certo para mim, vai dar certo para ele, às vezes não dá, às vezes não é, o caso da gente é um, caso da outra pessoa é outro. Então, vamos trabalhar no silêncio, na oração, no amor e na compaixão. Tudo assim, tudo isso, gente, compõe um sentimento de caridade muito bonito, porque a caridade não é só você ir lá dar uma esmola. A caridade, muitas vezes, é você saber ouvir, sem emitir julgamento, sem falar nada, deixa a pessoa esvaziar a taça dela ali, você vai orando para que ela se equilibre novamente, para que ela fique bem, tá? Essa, gente, é uma das maiores caridades que nós podemos fazer junto aos nossos semelhantes, e não custa, gente, nem um centavo, e é muito meritória, né? E aí ele entrou no assunto e falou assim: minha filha, estamos chegando ao final desse livro encantador, repleto de boas informações, tal qual os demais. E eu já estava meio desconfiada, né? Porque normalmente quando o nosso coordenador Hélio Tobias e o nosso coordenador pleiadiano Will aparecem, normalmente é para o encerramento do livro ou às vezes o início do próximo livro, né? E aí não deu outra. O Hélio Tobias falou: minha filha, é com prazer que declaro encerrado o 5º livro da série Bastidores da Transição Planetária. E eu então fiquei muito feliz, porque esse livro, gente, foi cumprido, esse livro levou um tempão sendo recebido, né? E agora, finalmente, ele foi encerrado, e eu então pretendo iniciar em breve os trabalhos preparatórios para a sua publicação. Você sabe que não é assim, terminou o livro, já está publicado. Não, a gente tem que rever tudo, fazer várias revisões, às vezes tem que retirar partes de orientações de trabalho, orientações específicas de trabalho, que não vai fazer diferença para ninguém. Então isso é retirado, são feitas várias revisões ortográficas e por aí vai, né? Depois vai para diagramação, e para depois da diagramação tem toda a parte, digamos, burocrática, ISBN, ficha catalográfica, para depois então o livro seguir para a publicação. Mas eu, como sempre, vou procurar me empenhar, vou tentar trabalhar o mais rápido que eu conseguir, né? Porque tem várias outras coisas que eu preciso dar continuidade, né? Que eu não posso falhar com vocês, como os vídeos, como as pílulas, continuar recebendo as mensagens, porque sempre está chegando muita novidade. O astral, gente, está fervendo, todo dia acontece coisa, aparecem coisas no planeta. Então, nós estamos vivendo uma época assim que está tudo correndo de forma acelerada e a gente tem que estar correndo atrás disso para poder estar informando, esclarecendo, enfim, né? Tranquilizando a todos vocês, né? E eu então perguntei, né? Porque eu estranhei, eu falei assim, gente, normalmente sempre vem os dois coordenadores, normalmente vem o Hélio Tobias e vem o Will também. E dessa vez eu vi que veio só o Hélio Tobias. E eu perguntei, né? Falei, mas cadê o Will? O Will não vem? Nosso coordenador pleiadiano? E aí o Hélio Tobias me respondeu, ele falou, olha, minha filha, o Will, ele anda ocupado com outros projetos.
junto a outros canais mediúnicos, tá? Que estão precisando mais da presença dele agora, justamente porque ainda estão bem no início, né? Ainda não está totalmente estabelecido, né? Então eles vão dando atenção à medida que os canais mediúnicos vão requisitando, vão requerendo para o estabelecimento das suas missões, né? E é claro, as informações, aquilo que eu sempre falo para vocês, eu não sou a única que traz as mensagens. Nós temos médiuns espalhados no planeta todo e todos vêm recebendo as informações, porque a transição planetária tá, gente, mais do que certa, tá mega configurada e nós vamos para mundo de regeneração. Tenham plena e absoluta certeza disso. Não tem negócio de terra cruz, não. Essa fase, gente, graças a Deus, ó, já passou. Já passou. Nós já estivemos no momento de encruzilhada, mas isso, com a graça de Deus, nosso Senhor, no dia 4 de julho de 2019, nós ultrapassamos essa encruzilhada. Isso você já sabe, que eu já contei, não vou entrar aqui novamente em detalhes sobre isso, né? E aí, eu fiquei muito feliz, né? Ele explicou, então, que o Will estava ocupado, que não tinha podido vir, e foi se despedindo, né? Falou, olha, até logo, vamos indo, até breve, e despediu. E aí, no momento que ele despediu, entrou mais uma mensagem na minha tela mental, né? Ele falou assim, olha, tem um recadinho do Will aqui, que recebeu as tuas emissões de amor. Olha que gracinha. Você vê, gente, que a comunicação, ela é instantânea. Ainda mais para esses seres que são evoluidíssimos, eles podem estar do outro lado do planeta. Você pensou neles? A comunicação chega mais rápido que um WhatsApp, tá? É um negócio assim muito, muito, muito interessante. E aí ele falou assim, o Will disse que fiques tranquila e que você continue a sua faina de divulgação, trabalhando sempre para a luz, né? Eu fiquei muito feliz, porque eles são assim, gente, muito queridos, a energia deles, como eu sempre conto para vocês, é uma energia maravilhosa, é uma energia de paz, assim, de tranquilidade, de plenitude, sabe? Então, se tem uma coisa que vale muito a pena, é a gente trabalhar para a luz. Se os trevosos soubessem como é bom ter chefes da luz, eles já tinham abandonado as trevas, ó, há muito tempo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do episódio. Eu sou a Luíse Castanhedo, espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá!